E aí pessoal, aqui quem fala é o Frentes e você está no canal Frentes Plays. Hoje falarei do segundo filme da franquia Pânico na Floresta, Floresta do Mal 2. Isso mesmo, você não ouviu errado. O nome do filme, que devia ser Pânico na Floresta 2, virou Floresta do Mal 2. Meio que deu uma confusão por causa de uma briga boa de direitos autorais entre a Fox e a PlayArt. E quando você pesquisa Pânico na Floresta 2, aparece um filme nada a ver. Eu mesmo, quando comecei a me interessar pela franquia, fui pesquisar o segundo filme e caí nesse filme aqui, Timber Falls, que não tem nada a ver. Que eu assisti, é um filme até legalzinho. Nele temos um casal que é sequestrado. Esse casal foi sequestrado por dois velhos malucos, né? Um casal de velhos malucos que querem forçar o casal sequestrados a terem um filho. Bom, mas vamos falar de Floresta do Mal 2, lançado em 2007. Lançado em 2007 com direção de Link e roteiro de Dan Kay, Floresta do Mal 2 nos acompanha com a personagem Kimberly, que está prestes a ir a um reality show de sobrevivência, onde os participantes terão que sobreviver na floresta. Mas mal sabia eles que essa floresta morava uma família de canibais. Bom, Kimberly atropela um deles e quando vai verificar se a vítima do atropelamento está bem, a vítima entre aspas, é claro, a vítima dá uma mordida na Kimberly, onde arranca os beiços dela e logo depois ele dá uma machadada nela, onde parte o corpo dela no meio. E essa cena é contra as leis da física, cara. Qual a chance de alguém levar uma machadada e ser partido em dois? No máximo um ferimento na cabeça. Tudo bem que é um filme, mas não precisa exagerar, né? E ela foi morta e levada pelo canibal. E o mais engraçado é as linguiças saindo do corpo dela, eu achei isso muito engraçado. Bom, aí logo depois somos apresentados aos personagens, né? Aos competidores, aos participantes do reality show. Temos a Nina, temos a Helena, temos o Jake, um jogador de futebol americano, temos a Amber, uma atiradora, e temos o Johnny. E temos o Coronel Dale Murphy, um militar, que é o comandante do reality. E vou te dizer, esse personagem é um dos poucos personagens que merecia morrer em Pânico na Floresta. Para quem não sabe, eu fiz um review do primeiro filme de Pânico na Floresta e eu falei isso aqui. São legais, a Jess e o Chris tomam decisões inteligentes e você torce por eles, pois ao contrário dos outros filmes que eu vou falar nos próximos vídeos, os personagens são burros, tomam decisões idiotas. E é verdade, tem muito pouco personagem que não merece morrer, e esse cara é um deles, vocês já vão entender. Bom, já que a Kimberly foi morta pelos canibais e não pode ir ao reality show porque foi morta, e o pessoal quer iniciar o reality show rápido, eles colocaram outra personagem, a Mara. Bom, aí começa o reality show e temos a primeira morte do filme. Um produtor do reality show foi mijar na árvore e foi morto pelo Três Dedos. E nessa cena percebemos algo que não faz sentido. O cara tava mijando e não sentiu a presença do Três Dedos atrás dele. E nem sequer escutou os passos dele. Cara, isso é meio irreal. Convenhamos, qualquer pessoa sentiria alguém atrás dela, porque a pessoa escuta os passos da pessoa vindo atrás de você. Ela sente pelo instinto humano a presença de alguém. Mas beleza, aí logo depois temos o Coronel Dale Murphy, que estava de boa na floresta, até que um dos seus carrinhos teve um pneu furado por uma flecha, a flecha do Três Dedos. O Coronel Dale Murphy corre, desviando de várias flechas que é lançadas, até que ele para em uma árvore e nisso o canibal tenta dar uma machadada dele para acertar no Coronel Dale Murphy, mas pega na árvore do lado dele. O Coronel Dale Murphy leva uma cacetada de outro canibal, um canibal bem grande da família do Três Dedos, e o Coronel Dale Murphy cai no chão. Bom, aí a Nina e a Mara vão buscar um telefonema e encontram a cabana onde mora a família dos canibais. E sem permissão elas invadem a casa, a propriedade dos familiares. Cara, o que esses caras de filme de terror têm na cabeça? Eles não sabem que invadir uma propriedade alheia é crime? Já fizeram isso no primeiro filme.
Bom, mas aí a Mara e a Nina vê a foto das famílias dos canibais. Elas veem a beleza da família deformada e logo em seguida presenciam um parto de uma mãe parindo um canibalzinho, mas as canibais percebem a presença das duas. Assustadas, as duas metem o pé para não virarem carne moída. Mas aí o canibal grandão acerta uma machadada na Mara e ela vira carne moída. E a Nina consegue fugir. Bom, a próxima morte é da Helena, que estava tomando um banho de sol. Mas aí tinha um canibal disfarçado olhando ela, batendo uma bronha olhando ela. A mulher canibal, ao ver isso, a mulher do canibal, ao ver ele fazendo isso, fica com ciúmes e corre em direção a Helena para matá-la. Helena corre para não ser morta, mas aí ela não podia correr seminua pela floresta, então ela tentou vestir seus shorts, mas nisso ela acabou caindo no desespero de vestir o short e foi morta pela canibal. Bom, aí temos o Coronel Delmuff amarrado de cabeça para baixo pelo Três Dedos. Ele está prestes a ser morto, mas quando o Três Dedos se aproxima, ele dá um soco no saco do Três Dedos, se desamarra e enche o Três Dedos de porrada, dá um tiro nele e ele voa até o rio. O cara é brabo, ele é o melhor personagem desse filme. Bom, aí aparentemente o Três Dedos morre, aparentemente eu digo porque o Três Dedos não morreu. Na verdade ele ainda está vivo. Bom, aí vemos os participantes que pararam quando viram um churrasco e decidiram comer. Só que eles percebem pela tatuagem na carne que era a tatuagem da Kimberly, que foi morta, que era carne humana. Eles percebem que era carne humana, que era a carne da Kimberly, que tinha sido morta no começo do filme. Então todos correm assustados. Enquanto isso, esse cara aí, que era o cameraman do programa, estava no trailer vendo as câmeras. Ele foi morto pelo canibal grandão. Bom, aí vemos os jovens fugindo quando de repente eles veem um casal de canibais trepando. Então o Jake, o jogador de futebol americano, e a Amy parte para cima dos assassinos, mas aí ao invés de matá-los, a Amy com a flecha e o Jake com seu porte físico, que poderiam ter apagado o canibal em segundos, e depois a Amy poderia ter matado, aproveitado que o Jake poderia ter apagado o canibal em segundos, que poderia estar desmaiados, e a canibal com a flecha, eles correm. Em vez de eles fazerem isso, eles correm. Bom, aí no meio disso a Amber e o Jones caem numa armadilha que tinha na floresta colocada pelos canibais. Eles ficam de cabeça para baixo, amarrados por uma corda. Eles morrem com a flechada do canibal grandão. Bom, aí no meio da correria entre Jake e Nina, a Nina cai num buraco. Jake ajuda ela, mas machuca o ombro. Mas felizmente ele consegue tirar ela do buraco. Aí na cena seguinte vemos o Coronel Delmuff na casa do velho Maynard, aquele velho do posto do primeiro filme. Eles têm um diálogo, o Maynard explica que esses moradores, no caso os canibais, são deformados e feios assim, porque eles fazem acasalamento entre si, ou seja, eles praticam incesto. Por isso as crianças nascem com deformidade. Menos mal, pois é melhor nascer feio do que nascer deficiente, porque não tem nenhum deficiente canibal nesse filme. Eles só são feios e, entre aspas, saudáveis. Normalmente, quando membros de uma família decidem ter filhos entre si, eles nascem com deficiência na maioria das vezes. Bom, o velho Maynard parecia ser um cara gente boa até então, Ele parecia ser alguém que queria ajudar o Delmuff, dando informações ao Coronel Delmuff sobre os canibais, mas como nós sabemos, como nós conhecemos o Maynard no primeiro filme, nós sabemos que ele ajudava os passageiros que passavam pelo posto a se perderem. Sabemos que ele é um cara que, além de ajudar as pessoas se perderem para dar isca para os canibais, ele é pai dos canibais, por isso ele faz isso. Então ele teve esse diálogo com o Coronel Delmuff para tentar matar ele. Então o velho parte para cima do Coronel Delmuff, mas o Coronel Delmuff coloca umas dinamite nas costas do velho e ele morre. Nina e o Jake veem uma fábrica, eles entram dentro dela, mas são capturados pela família de canibais, que estão prestes a comer eles.
Mas aí entra o Coronel Del Murphy, solta a Nina e o Jake, o salvando de serem mortos. Mas infelizmente um dos meus personagens favoritos dessa franquia, que é o Coronel Del Murphy, morre. Hip pro Coronel Del Murphy. Ele era um dos personagens dessa franquia que não merecia morrer. Bom, aí a Nina e o Jake entram em confronto com os canibais, matam eles e saem vivos dali. E o filme termina com a cena do Três Dedos dando uma madeira pro bebê canibal do parto, o Três Dedos Júnior, que aparece já grande no terceiro filme, que eu fiz a review, o link vai estar aí na descrição. Bom, a bilheteria do Floresta do Mal 2 foi de 28 milhões com um orçamento de 6 milhões. O filme não teve uma grande bilheteria porque foi lançado para home video, mas é um bom filme. A ideia do reality da Floresta é muito boa, é uma ideia simples, mas o importante é funcionar. Não importa se é uma ideia simples, o importante é funcionar. A ideia de colocar uma família canibal foi uma ideia interessante, eu gostei. Os personagens não são tão burros assim, porque a cada filme dessa franquia tem mais personagens burros. Os únicos inteligentes nesse filme aqui são a Nina, o Jake e o Del Murphy. E eu vou até me corrigir, aqui tem muitos personagens burros, mas aqui só tem 3 inteligentes, né? Mas a cada filme tem mais personagem burro. Nos outros filmes não tem um personagem inteligente. Quando eu digo um personagem inteligente, eu tô falando no sentido literal mesmo, não tem um personagem inteligente. E a maquiagem dos canibais, assim como no primeiro, é muito boa. O que, de novo, nos outros filmes, devido à queda de orçamento, ficaram horríveis. Por isso que os únicos filmes bons dessa franquia são esses aqui e o primeiro. São esse aqui e o primeiro filme, onde tem pouco personagens burros. Pra mim, Floresta do Mal 2 tem a mesma nota do primeiro filme. Os dois ficam pau a pau. Tem um 9. Então é isso, se você gostou já sabe, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Comente sua opinião sobre o vídeo e me sugira mais filmes para ver aqui pro canal. Então foi isso, valeu, fui!